Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Tarde portuguesa no Bate Pronto hoje, hein? Porque, é claro, o homem, Abel Ferreira, mais um título. Que homem, né, Mauro Betti? Mauro Betti rindo à toa, todo palmeirense rindo à toa. Porque Abel Ferreira conquista mais um título de forma, mais uma vez, a palavra que o Mauro César adora, atropelando o seu adversário. O Água Santa não teve a menor chance contra o Palmeiras de Abel Ferreira. Teve Hendrick fazendo gol de novo. Teve Gabriel Menino. Teve jogada de placa. Não teve gol de placa. Teve jogada de placa do Dudu. Uma jogada de craque. E o Abel Ferreira, mais um título pelo Palmeiras. A gente tem que falar muito dessa situação de um time que não se acomoda. E é aí que vem a comparação. O Abel Ferreira consegue fazer de um time multicampeão um time sempre disciplinado, sempre dedicado, todos os jogadores dando a vida dentro de campo, o que não consegue o Flamengo. E é aí, Bruno Prado, que está a esperança. Porque a esperança do Flamengo também é portuguesa. A esperança rubro-negra também é portuguesa. Milton Leite, na verdade. Assim como a tragédia rubro-negra é portuguesa, que o Vitor Pereira veio, não ganhou nada e só pagou mico, não só ele, mas também os jogadores, o Vitor Pereira não conseguiu fazer o que o Abel consegue. Ter um time motivado. Tem falha dos jogadores? Tem. Tem falha da diretoria? Tem. Mas a gente sabe que no futebol brasileiro sempre cai o treinador. A informação é, Vitor Pereira cai hoje. É a informação que eu tenho. Vou perguntar pro Mauro César já também se ele tem a mesma informação. E os nomes cotados pro Flamengo são esse aqui, olha quem tá cotado no Flamengo. Pra minha alegria, Mauro César. E também tem o Tite. Tite também é um nome forte. Já houve reunião com o Carlos Leite, do Marcos Braz, ontem à noite, no hotel de luxo do Rio de Janeiro. E o Carlos Leite intermedia negociações ali com o Gilmar Veloz com relação ao Tite. Mas Jorge Jesus ganha força e a gente vai falar sobre tudo, sobre essa crise no Flamengo, sobre a possível saída do Vitor Pereira, sobre cobrança no Marcos Braz, que errou mais uma vez. Marcos Braz e Landim. A diretoria, a cúpula do futebol, que errou mais uma vez na escolha do treinador e sobre a crítica nos jogadores. Mas, antes de tudo, vamos falar do campeão. Vamos falar de quem ganhou o título. Vamos falar do Palmeiras, Mauro Betti. Também vamos falar do Flamengo até agora, também do campeão. Vamos falar do Fluminense. Eu sei que você gosta de pautar, mas tem que falar... É lógico, tem que falar do cara... Mas tem que falar para a maior torcida do Brasil também, que tá revoltada. Que dá mais audiência. Claro, eu não sou burro. Mas é óbvio. Mas tem que falar de quem ganhou. Burro, foi 4-1, eu falava não foi 1-4. Que dá menos audiência. Foi 4-1 pro Fluminense, não foi 1-4 pro Flamengo. Tem que falar do Fluminense, Isso. tem que falar do Diniz, mas tem que falar também pra torcida rubro-negra que tá revoltada com o Vitor Pereira. E pra você ficar feliz, eu já jogo pra você a palavra pra falar do Palmeiras. Porque o Água Santa fez uma excelente campanha, mas foi um atropelo. O jogo de ontem, e aí é o que eu falo, né, Mauro? É impressionante como o Abel, ele mesmo disse, a gente vai mostrar a sonora dele, que ele disse que falou que seria uma vergonha justamente para cutucar os jogadores dele, justamente para motivar, se perder vai ser vergonha. Ele disse que foi planejado. É impressionante como ele consegue ter um time multicampeão, cheio de grandes jogadores, e a grande diferença pro Flamengo, Mauro Betti e depois o Mauro César, um time motivado, um time que sempre joga querendo ganhar, o que a gente não vê muitas vezes na apatia do time do Flamengo, Mauro Betti. Boa tarde a todos. Até uma frase que eu costumo usar muito do saudoso Valdir Espinosa, que para você aprender a atravessar a rua, você não precisa ser atropelado, falando de atropelo, né? E o Palmeiras não precisava passar pelo que passou em Barueri, mas muito por méritos do Água Santa, que fez uma campanha histórica com o Thiago Carpini, que realmente é muito bom treinador, com um clube que há 11 anos, 12 anos não existia enquanto profissional. Foi a maior surpresa da história do Paulistão desde 1902, o Água Santa chegar a fazer o que fez no domingo passado, merecidamente vencendo o Palmeiras, acabando com a invencibilidade do time do Abel, mas é um time que realmente, quando cutucado pelo Abel e pelos fatos, acaba respondendo.
É dificílimo você ter, além de ser um bicampeão, embora a gente tenha tido um grande hexa, ainda que com a arbitragem bem discutível, no caso do Grêmio contra o Caxias, um grande tetra como o Galo, que venceu o América muito bem do América do Mancini, essa vitória espetacular do Fluminense, os 4-1 sobre o Flamengo, é muito difícil você ter duas vitórias seguidas em finais por 4-0, como o Palmeiras brilhantemente fez ano passado contra o São Paulo, e se necessário fosse ontem, com todo respeito, já desrespeitando um pouquinho, e o Palmeiras tem tudo isso porque respeita muito a comissão técnica, sobretudo os atletas, os adversários, os campeonatos e os jeitos de jogar. O Palmeiras fez 4 e tirou até um pouco o pé, porque teve o desgaste de La Paz, de parte do elenco. Vai ter Tombense agora na Copa do Brasil, vai ter a estreia do Brasileirão no sábado contra o Cuiabá. Então tem que pensar mais à frente. Mas pensando além, para um time que já é histórico, como o Abel, como o Capitão Gomes, que levantou 7 canecos, como já levantou Ademir da Guia, como o Abel, que vai se transformando no treinador estrangeiro com mais títulos no Brasil e tantas outras conquistas, e o atropelo que foi ontem. Com 33 já estava definido, que se esperava com algum certo susto pelo palmeirense, mais pelo Palmeiras do que pelo resto. O Palmeiras fez com muita tranquilidade, com muita qualidade. Dudu em modo decisivo, Gabriel Menino decidindo, um golaço, o segundo gol na jogada do Dudu no peixinho do Gabriel Menino. Todo o time do Palmeiras muito bem, todo o ambiente festivo e também de recorde de público no Allianz Parque fez muito legal, e o Palmeiras merecidamente fez o que outras equipes grandes não tiveram competência. O Santos, de novo, nem para chegar, São Paulo e o Corinthians não passando das quartas e o Palmeiras passando muito bem, ainda que com um elenco que precisa de reforços, mas para nível de São Paulo e do Brasil e América do Sul, o Palmeiras segue muito forte, também por essa mentalidade muito forte do seu jogador e dos seus jogadores, do seu treinador e de um moleque que mostrou que, ao fazer 2 gols em jogos decisivos e jogar o que jogou com, e insisto, sem a bola, o Endrick está muito bem preparado para continuar como titular do Palmeiras, desse time que continua muito forte por essa mentalidade e por esse trabalho. E que deu cutucada, inclusive, em comentarista, hein? O Endrick, quando foi lá pra entrevista, deu uma cutucada na comentarista da Globo que quis fazer graça. Abel Ferreira... Que eu discordo veementemente, mas... Abel Ferreira, concordo com a cutucada que o Endrick deu, fala o que quer, ouve o que não quer, como a gente também pode ouvir o que não quer quando criticar. E o Endrick mostrou personalidade. Agora, Mauro César Pereira... Mas o que foi falado? Eu tô por fora. Que o Endrick falou que agora ele vai brigar para ser titular da Sub-20. É porque ele falou que a comentarista disse que ele tinha que voltar para a base. Ele disputou 3 títulos, ganhou os 3, porque a Ana Thaís, que conheço, concordo com muitas coisas, discordo de outras tantas também, como discordo até de mim mesmo, né? Ela disse que ele tinha que voltar para o Sub-20, que eu achava um exagero, tal, enfim, um erro. E ele mostrou que está pronto para ser titular do Palmeiras e de outras grandes. E aí ele disse que agora ele vai lutar para ser titular da base do Palmeiras depois da entrevista. Então você pode falar sobre isso, que você perguntou. Não, só por curiosidade, não quero falar sobre isso. E eu... Bem mais relevante para falar então. Dela, porque eu não estava sabendo. O Mauro César Pereira. Relevante. Abel Ferreira... Vamos comentar o comentário, pô. Você sabe o que eu acho, às vezes, eu acho que isso valeria pro Endrick. Eu falaria para ele se eu fosse amigo dele, não conheço o Endrick. Eu cara, ouça as críticas, mas não leve tão a sério. E nem os elogios. Mauro, mas aí eu acho que o jogador tem direito. Ele tem essa noção. Eu não sei em que contexto ela falou isso. Ela pode ter falado até pro bem dele. Ela falou pro bem dele. Exato, ela como diz, olha, muito precoce, muita cobrança. Não acredito que ela tenha dito por mal. Tipo, não joga nada, volta. Não, eu acho que não. É muito precoce tudo. Então, às vezes, é importante entender o contexto. E muitas vezes uma crítica construtiva é entendida como algo agressivo. Porque geralmente, jogador de futebol, não sei se é o caso do rapaz... Olha, jogador de futebol, gente, começa a fazer sucesso, ganhar dinheiro, como artista, cantores, atores... Jornalista. Alguns jornalistas que ganham muito dinheiro. Jornalista não ganha dinheiro, não. Não, alguns ganham. Fica um pouco mais famoso. Quando chega num certo patamar de apresentadores, de papas da comunicação, ganham muita grana, né? Tem uns que ganham. São poucos, mas ganham São muito mascarados. Dinheiro. Aqui está a prova, inclusive. Geralmente você fica cercado de quê? De puxa-saco. E o puxa-saco sempre... O puxa-saco vive do quê? De jogar alguém contra a pessoa que... Num ambiente de trabalho. O que faz o puxa-saco do chefe? O cara não gosta de você, ou aquele outro. O tempo todo se alimenta disso, porque o puxa-saco geralmente é incompetente. Por isso ele puxa saco. Então, acho que ele é muito jovem, não deveria ligar para isso, não. E achei bacana ele ter feito o gol ontem, porque vai eliminando também esses comentários, assim, não o da Ana Thaís, mas outros que são, assim, muito oportunistas, né? Sei que não é isso tudo, tal. É uma besteira colossal, o garoto é bom. E o Palmeiras ontem, eu achei o seguinte, teve uma diferença do jogo do ano passado pro São Paulo. Isso que eu ia te perguntar, Mauro. O São Paulo tomou de 4, mas o São Paulo não fez nada.
O Everton fez defesa quando o jogo estava 0-0. O Água Santa foi pra cima. Era isso que eu ia te perguntar, porque você disse, né? Você falou, o Água Santa não vai ser banana como o São Paulo. Eu acho que não foi banana, não. Foi banana, o Palmeiras não, é muito melhor. Do Palmeiras mesmo. O Palmeiras fez um jogo ruim semana passada e tratou, na minha opinião, eu falei que semana passada, da maneira correta. O jogo da Libertadores é um jogo que se recupera com a derrota. E a derrota do Palmeiras, vou repetir o que eu falei semana passada, não achei vexame porque o time que o Palmeiras levou é um time muito enfraquecido, jogando na altitude contra uma equipe boliviana acostumada com a Libertadores, a derrota era previsível e ela aconteceu. Então estava na conta, a minha maneira de ver. E é recuperável, evidentemente. Ganha os outros jogos, você classifica em primeiro, provavelmente vai embora. Então isso aí vai ser esquecido. Agora, uma derrota para o Água Santa seria um vexame colossal, histórico. Ia entrar ali na lista com o Inter de Limeira, aquela coisa toda. Daqui a 20 anos vão ficar lembrando. Então, era importante impedir que isso acontecesse, independentemente da relevância de um torneio ou não. Um é um jogo de estreia de uma fase de grupos com recuperação. Fosse mata-mata, não. Aí era um risco muito grande, né? Você perde um jogo, de repente, você é eliminado. Mas é a fase de grupos. Tem mais 5 partidas para disputar, 3 em casa. Numa chave que o Palmeiras é o melhor time, evidentemente. O outro é uma decisão que custaria muito caro se o Palmeiras fosse batido pelo Água Santa. E achei que o Água Santa tentou jogar, mas não aguentou. E o goleirinho também não foi nada feliz ontem, né? Ele também teve a sua colaboração, mas o Palmeiras massacrou, amassou. O Dudu, que a gente discutiu que semana passada, o Dudu. Você perguntou, o Dudu e tal, eu falei, cara, o Palmeiras não é o Dudu. O Everton tem feito muitas defesas, porque o Palmeiras permite mais finalizações, o time não fez alguns jogos abaixo, não ontem, né? Evidentemente houve mobilização específica para o jogo. O Dudu não é o problema, o Dudu é a solução. E ontem ele jogou pra caramba, pô. Tudo passava por ele no começo do jogo, e a construção da vitória, da goleada, começa a partir do Dudu, que acho também que, por outro lado, tinha que ser expulso ali pelo que ele cometeu. Acho que o Rafael Claus deu uma bela pipocada ontem. Aliás, a arbitragem, um desastre, né? Sábado, o jogo do Grêmio também contra o Caxias. Um pênalti absurdo marcado com intervenção do VAR e que foi decisivo. Mas, enfim, isso é um outro capítulo. Não acho que o Palmeiras foi campeão por causa da arbitragem. Podia tirar o Dudu, ia ganhar do mesmo jeito, já estava construindo a vitória e venceria naturalmente. Mas acho que o Palmeiras fez tudo certo depois da derrota da semana passada, que foi um papelão. Se organizou para vencer esse jogo e a derrota de quarta-feira, eu só vou falar, eu errei na minha avaliação se o Palmeiras foi eliminado da fase de grupos. A chance disso acontecer é mínima. Não vai acontecer. Duvido que aconteça. Ele vai se classificar. Então, a derrota para o glorioso Bolívar vai acabar ficando no esquecimento. E a chance de sofrer uma derrota ou um empate e perder o título para o Água Santa, que seria um vexame histórico, isso não aconteceu. O Palmeiras avançou naturalmente, ganhou o título e estamos conversados.